Bem-vindos, senhoras e senhores, e hoje vamos fazer aqui mais uma tierzinha, ranqueando os episódios da primeira temporada de Punch-Stocking. Esse anime que muita gente conhece, mas deve conhecer, porque esse anime é Absolute Cinema, com humor muito ácido, e vou ranquear todos os episódios da primeira temporada. O de New Punch-Stocking eu não vou estar considerando aqui, porque eu não vi a segunda temporada inteira, vi só alguns episódios e eu não vou contar contando ela. Mas a primeira temporada vai estar sendo contada como inteira. Então vamos fazer aqui o ranking e dizer quais são os melhores e os piores episódios da série. Mas outra coisa também é que os episódios de Punch-Stocking tecnicamente são 13, só que você vê que aqui tem mais de 13, porque os episódios são separados, por exemplo, em duas aventuras. Por exemplo, episódio 1, vocês podem ver, ó, tem essa aqui é a primeira parte do episódio 1 e essa aqui é a segunda parte do episódio 1. São duas aventurinhas diferentes no mesmo episódio. Tem no máximo algumas exceções, mas normalmente costuma ser assim. Bom, já falando sobre isso, aqui temos os rankings, né, que é o Absolute Cinema, que eu coloquei máximo... Não é máximo 3 não, bicho burro, é mais... Deixa eu corrigir aqui, né, que eu fui... O máximo aqui tem que ser 5, que vocês vão entender por quê. O cinema, que é aqueles episódios incríveis, só que como vai dar cheio aqui não vai dar pra colocar. O foda, aqueles episódios muito maneiros, mas que não são cinema. O bacana, um episódio legal, esquecível, não é um episódio ruim. Mas tem tantos episódios bons de Stocking que acaba ficando esquecível. E o pior... que eu não digo nem que é um episódio ruim, eu digo que provavelmente é só o episódio mais fraco da série, porque Punch-Stocking só tem episódio bom, ou mediano no máximo, então tem que colocar alguém no mais baixo, e eu coloquei aqui para considerar um episódio pelo menos. Agora sim, vamos começar. Temos aqui a primeira parte do episódio 1, que é o episódio do vilão merda. É um pouco bacana, é um pouco esquecível esse episódio comparado aos outros, mas é uma introdução, introduz bem, é um episódio engraçado, e tem a punch melada de bosta, não tem muito o que comentar, é um bom episódio, introduz bem. A segunda parte eu prefiro essa segunda parte, mas eu deixo aqui bem bacana, acho engraçada a motivação do fantasma desse episódio, é engraçadinho. Que o quanto o bicho fica poderoso por causa de uma palavra que eu não posso dizer, senão o YouTube vai ficar puto comigo. Mas é um episódio muito da hora, muito divertido, legal. O próximo é o episódio é o segundo da primeira parte do segundo episódio. Eu deixo o episódio como foda, eu gosto bastante. Eu acho que a vilã desse episódio é uma das melhores que a gente tem, talvez, dos fantasmas. É um episódio bem maneiro, bem divertido, bem legal. E a outra bem maneira também. Esse episódio, que eu imagino que é o episódio do cinema, pelo que eu tô olhando, pelo que tudo encaixa, parece ser do cinema. Que esse episódio eu vou deixar, por enquanto, é o episódio do cinema. Eu não acho que vai ficar aqui até o final. Só que vamos considerar um pouco, porque esse episódio é muito bom. É muito divertido. E esse aqui é o episódio que prova que a Punch é a personagem mais arrombada, irresponsável e burra dessa obra. Já que literalmente elas iam ter um filme, só que a desgraçada fez um filme diferente que lascou a reputação e a Stocking se lascou no meio. A Stocking pode não ser nenhuma santa, mas comparada a Punch. O próximo aqui temos a briga, né, delas. Esse episódio eu deixo com foda, é legal, o conflitozinho das irmãs, é um episódio maneiro, eu gosto também do fantasma desse episódio. Tem a briga engraçada, a relação dessas duas na série é muito legal, eu gosto muito da Punch e da Stocking como personagens, a dinâmica delas é muito legal. E eu coloco aqui, é um bom episódio. O episódio do... É que eu não posso falar essa palavra, senão o YouTube pode ser que fique... não goste da minha pessoa, mas... Líquido branco. Se você entendeu, você entendeu, né? Esse episódio dos Saudadinhos eu coloco em cinema. Eu não vou cair em Absolute Cinema, que eu acho que tem episódios melhores. Mas é um episódio muito engraçado, ele é muito criativo. Ele tinha tudo pra ser um episódio bem ruim, tá? Pra ser honesto. Mas ele é muito criativo. O jeito que eles colocaram na dinâmica. E todo o ponto com o negócio branco, com soldados, é muito da hora. Você coloca a ideia, fica muito engraçado e muito divertido.
O próximo episódio dela, da Thaís Carla. O episódio da Thaís Carla, ele é cinema, velho. Esse episódio é muito bom. A cena da transformação da Stokken, né? Ela falando todo leminha lá. E ela toda nhônio, é muito foda. É um episódio muito legal, muito bom mesmo. E aí, eu esqueci de falar, tem spoilers da série, tá? Então se você não viu, não veja. Eu provavelmente vou colocar isso aqui no início do vídeo, mas já tá avisado logo. Tem spoilers. O próximo esse episódio aqui é o episódio daquela comemoração dos cabos do Sol Paitman. É um episódio, no mínimo, exótico. Eu vou cair como um episódio foda, que eu acho que não é cinema. Né, e o Brief, né, coitado, só se lascando, é o único minimamente comportável se lascando no episódio. E aí descobre que o bicho é impotente, né, é broxado. Mas em geral é um episódio engraçado, divertido. E eu só acho muito engraçado que, tipo, aparece no começo da cena a Stokken lá passando no tapa no espelho de toda menina, enquanto a Pan dá um tapa na espada dos garotos. É um episódio exótico, velho. Diferente do mar, muito diferente. Punch Stokken. Aqui vamos para, minha opinião, o pior episódio da série. Não é um episódio ruim. Só que, caralho, mano, comparado ao resto dos episódios da série, esse é o mais fraco. Ele é o mais nojento. Eu gosto dessa cena aqui, porque eu acho que o jeito que eles fazem essa piada aqui é muito boa. Mas em geral é um episódio bem mais ou menos. Ele tem muita piada com nojeira que, como eu disse, nem às vezes funciona. Só que eu acho que esse aqui é um daqueles que não funciona tanto bem. Esse episódio, que é o episódio do vômito, né, eu deixei em Absolute Cinema. Não sei quanto tempo vai ficar no Absolute Cinema, mas esse episódio ele é muito bom. E ele é muito triste. Eu falo isso porque eu tive uma experiência muito engraçada com esse episódio. Eu tinha acabado de sair de ver o filme de Chainsaw Man, do Arco da Reze. E aí eu vou ver em casa. Eu vou ver um episódio para Stokken, pra distrair um pouco, porque o final daquele filme é meio bad vibes. E aí o episódio que me aparece é esse aqui. O episódio mais bad vibe da série. Desgraça, velho. Porque Punch Stokken pode ser uma obra de comédia, mas como eles sabem fazer um episódiozinho sério, bonitinho, triste, eles fazem. E esse episódio é excelente de bom. Eu não acho que vai ficar tanto tempo aqui, mas deixa aí por enquanto. O episódio da introdução das garotas demônio. Cara, eu tenho que deixar em foda, é um bom episódio, velho. Não dá pra chamar aí. Não. É um episódio maneiro, querendo ou não. A gente introduz essas duas personagens muito legais, que eu acho muito curioso, porque elas são mais gente boa do que os anjos. Tipo, a Punch e a Stokken são um caos puro. Elas são até pessoas até que boas. Tipo, comparar elas com a Punch e a Stokken sem zoeira, é muito curioso. Elas são mais inocentes, elas são mais gente boa. E elas são boas inimigas, né, na série em geral. É muito legal a participação delas e quanto que elas participam da série. E foi uma ótima introdução dos personagens. O episódio dos Transformers. Esse aqui é cinema, calma aí. Esse aqui entra como primeiro lugar até o momento. Esse episódio, ele é muito bom mesmo. Eu acho que esse episódio é simplesmente incrível de bom. Ele é bom demais. Sinceramente, eu acho que eu só tenho uma coisa que eu fiquei triste com esse episódio, é a cena das transformações, que na minha opinião seria muito legal se as cenas das transformações fossem elas completamente robô, que infelizmente eles perderam essa oportunidade. Mas é um episódio muito legal, muito belas referências, em geral é um episódio maravilhoso. O próximo, esse aqui é o episódio da aposta, né, que elas têm que achar 1 milhão. Cara, esse episódio é cinema também, mas eu não coloco ele aqui no nível da Absolute, porque eu acho que tem Mas é um episódio muito engraçado, muito divertido. E esse é um dos episódios que mostra que, do mais a Stokken não tenha um fogo no cu, igual a Pan, ela é aproveitadora. Ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é formosa, e ela usa isso se for necessário para se dar bem.
Eu acho que foi esse o episódio do vôlei. Tipo, ela não tem problema nenhum de fazer isso. Então já deixo aqui como cinema porque esse episódio é muito bom. O episódio dos zumbis. Cara, esse episódio é muito bom, mano. Muito engraçado. Garthdell sendo praticamente um Dungai, só que versão zumbi. Esse episódio é muito bom, mas eu não vou colocar em absoluto cinema. Não ainda. É um episódio muito bom mesmo, mas... E é muito legal, né? Que praticamente deu tudo errado. As anjos viraram zumbi, as demônios viraram zumbi, tudo virou zumbi naquela porra. O único que a gente não viu foi o Garthdell, né? Que eu me lembro do episódio, que não foi mostrar se ele viu ou não, mas episódio é uma graça, muito bom. Ah, esse do juiz, calma, esse aqui é concorrente para um dos melhores, calma aí, tem que estar aqui, velho. É um episódio muito engraçado, mas a melhor parte com certeza é a parte do macaco, velho. Meu Deus, o macaco advogado é muito foda. Muito bom, mano. Muito bom. O macaco é uma foda. Só pelo macaco esse episódio merece estar no seu cinema. É muito bom. Próximo aqui temos o episódio o episódio do vôlei, que é um episódio que eu considero foda. Eu acho que ele fica aqui. É um bom episódio bem maneiro. Gosto da piada. Eu acho que ele é bem engraçado. Mas né, tem episódios melhores. Então eu deixo aqui como foda. Um bom episódio, mas tem melhores. Esse é o episódio da Stocken ficar apaixonada. Tá, esse episódio é cinema. Eu só não sei se ele é Absolute, velho. Eu acho que não é Absolute. Ele é muito bom. Mas eu acho que... Aqui, vai. É um episódio muito legal. E ele é um daqueles episódios que ele tem um finalzinho bonitinho. Eu não digo que ele é completamente sério, mas ele é um episódio que ele é um pouco mais sério por causa da parte final, que é muito bonitinho. Ele é um episódio que é surpreendente, porque você espera uma coisa pro final e ele faz outra, que é um negócio muito legal. Gosto bastante desse episódio. O episódio do Brief, esse aqui específico, esquecível, tipo, não tem muito o que comentar. A Pan e a Stocken ficaram pequenininhas, entraram no corpo dele e fizeram um bocado de bagunça. Tipo, não é um episódio ruim, é um episódio engraçado, divertido, mas... Né, velho? Comparado aos outros, tem uma mini importância pra história, porque aqui é onde o Garthdell descobre um segredo sobre ele. É um episódio meio foda-se, né? Esse aqui, eu não sei porque tá contado com um só aqui, sendo que são mini 3 historinhas, mas contando com as 3 mini historinhas, eu acho como bacana. São episódios engraçados, são historinhas divertidas. Devia legal ele como protagonista, eu esqueci o nome do cachorro. Mas, em geral, nada lá muito demais. Comparado aos outros episódios, até meio fraco. Esse aqui é aquele clipe musical. Não consigo dizer que isso aqui é um episódio, que eu lembro é mais um clipe, mas... Eu vou deixar em foda, porque a música é realmente boa. Eu acho que dá pra deixar aqui, ó. Que a música é legal e tudo mais. E uma opinião que pode ser um pouco curiosa, que eu acho a Pan, no estilo normal, né, no estilo anime, mais bonito do que a da Stocken. Só que no estilo mais chibi, a Stocken é muito mais bonita, na minha opinião no quesito design, tá? Eu digo design, é muito mais bonitinha a Stocken. Mas esse aqui é um episódio muito legal, tá? Um episódio maneiraço também, eu gosto bastante. O da origem, né, sobre explicando como foi a história do Garthdell. Esse episódio é muito bom. Não é Absolute Cinema, mas ele entra com certeza, eu acho que na frente do episódio dos espermas. É muito legal a gente ver a história dele, a gente entender os motivos. É um episódio que tem bastante piada, mas ainda assim é um episódio completamente sério. Eu gosto bastante desse episódio, ele explica bastante coisa sobre o personagem e é um episódio bem maneiro. Esse episódio, ele é muito bom. É o episódio que elas ficam presas na casa esperando o almoço Garthdell, que demora uma década. E é um episódio muito engraçado, muito divertido. Eu coloco aqui em cinema. É quase absoluto cinema. É que o top 5 aqui já é muito bom. Aí eu acabo não colocando. Mas esse episódio aqui é muito bom, muito engraçado, muito divertido. Muito bom essa parte. Aqui, eu não sei por que separaram por exemplo, o episódio 12 e o episódio 13 em 2 partes. Pra mim dava pra encaixar só como uma, até porque é assim que eu analiso esses episódios, mas vamos lá. Né, mas assim, minhas opiniões sobre eles, até porque porque diferente dos outros episódios, eles são muito complementares uns dos outros, então nem dá pra ignorar.
Eu vou deixar... Calma aí, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Eu vou colocar os episódios do seguinte. Eu vou colocar os 4 em Absolute Cinema. Os quatro são muito bons. Só que vai ter uma forma... Calma aí. Porque eles são episódios muito bons. Eles têm toda uma mensagem bem legal. Eles são os episódios mais... Ao mesmo tempo eles têm muito do humor de Punch Talking, do que faz essa obra ser tão boa. Só que eles são alguns episódios que são mais sérios, assim. E até por isso eu falo, como o Punch Talking até quer ser um pouco mais sério e épico pra caralho, ele consegue. Né? Só que obviamente dá pra ver que a intenção não é essa, como eles criaram. São episódios muito legais, são episódios muito divertidos. E pra mim é uma finalização perfeita, praticamente falando da primeira temporada. Eu acho que não tinha finalização melhor pra essa temporada. E bom, agora que a gente colocou esses 4, eu vou ter que baixar os outros episódios, né? Infelizmente, esses episódios aqui, que mesmo que sejam muito bons, eu vou ter que abaixar porque, né, máximo 5. Então acaba sendo um negócio mais necessário. E assim, dos episódios que não são episódios finais, pra mim o melhor episódio dos Transformers. Esse episódio é muito bom. Mas fica aqui, velho. É um ranking de episódios geralmente muito bom. E eu acho que fica aí esse ranking justíssimo, velho. Justíssimo ranking. E bom, essa aqui ficou a tier list, né? Os episódios do Absolute Cinema sendo esses aqui. Diz aí o que acharam, concordou, achou uma boa tier list. E bom, falando e tchau.